Queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra de Deus e compartilhar com cada um de vocês. Uma palavra a qual o Senhor tem falado ao meu coração e que é uma palavra assim que é bem difícil de se entender, que é uma visão. Uma visão tida por um profeta, um homem de Deus chamado Ezequiel. A roda que Ezequiel viu em visão. Vamos tentar entender um pouquinho através de um estudo a qual eu estava fazendo aqui, e eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração através dessa palavra, que fala sobre a roda de Ezequiel. Apesar das visões meio estranhas, né, existem várias lições que podemos aplicar em nossa vida. O livro de Ezequiel, ele nos chama a buscar um novo encontro com o nosso Deus vivo, através do exemplo de Ezequiel. Somos chamados a vencer, e não importa os desafios que enfrentamos. A nossa cultura, a nossa sociedade, enfim, nós enfrentamos desafios, né? Para entender e vencermos os obstáculos. Embora existam várias lições que podemos aprender de sua história, 3 lições principais se destacam. A palavra de Deus é consistente. Ele deseja que nós nos arrependamos. Deus nos equipa para o quê? Para o nosso chamado. Assim como ele quis equipar Ezequiel e todos os seus profetas no passado. A palavra de Deus, ela é consistente. Enquanto Ezequiel declarou a palavra de Deus aos exilados, Deus fez o que? Ele comissionou. Ele chamou quem? Ele chamou outro chamado Jeremias a declarar a mesma mensagem ao povo em Jerusalém. Assim que é o nosso Deus. Ele nos chama, ele nos comissiona a pregar a palavra. E muitas das vezes a mesma palavra que eu prego, outro profeta também prega. Também podemos dar uma olhada na Bíblia do ponto de vista de um pássaro. A Bíblia revela uma consistência no que Deus quer para seu povo e mostra sua glória. Então vamos ver que a palavra de Deus nunca se contradiz. E ele é um Deus de ordem, soberania, poder e amor. Devemos estar dispostos a viver de acordo com os padrões de Deus e usar a Bíblia como a nossa bússola. Por isso que em diversos lugares, homens e mulheres de Deus são usados pregando e levando a mesma mensagem revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus deseja que nós venhamos nos arrepender quando descobrimos que perdemos nosso primeiro amor. Em Apocalipse 2:4, sem dúvida, encontraremos o culpado, o pecado. Esse pecado geralmente ocorre porque deixamos de confiar em Deus para todas as nossas necessidades diárias. Mas Deus é um Deus paciente. Ele não quer que nenhum de nós caiamos da sua graça. Ele não quer que soframos. Por isso que nós devemos abandonar o pecado, confessá-lo diariamente, para termos uma vida na direção de Deus. E Ezequiel 18:23 revela o seu coração. Tenho algum prazer na morte do ímpio, declara o Senhor, e não antes que ele se converta do seu mau caminho e viva? Então Deus quer que entendamos a consciência da rebelião e do pecado. Ele quer que todas as pessoas se arrependam e se voltem para ele. Mas infelizmente o primeiro homem pecou, né? Se rebelando contra Deus, desobedecendo. E assim vive a humanidade. Ele quer que a humanidade se arrependa e se volte para ele. Quando escolhemos não nos voltar para ele, ele não tem escolha a não ser nos deixar colher o que semeamos. Porque ele nos adverte em sua palavra diariamente, de forma consistente, que não podemos violar a sua integridade. No entanto, mesmo em meio ao exílio, julgamento e punição, vemos a graça de Deus.
aspergirei a água pura sobre vocês, e vocês ficarão limpos de toda a sua impureza e de todos os seus ídolos. Eu os purificarei, eu te darei um novo coração e um novo espírito, e porei dentro de você, e tirarei de sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. E porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, e tenham o cuidado de obedecer às minhas regras. Habitarei na terra que dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, diz em Ezequiel 25, 36 ao 37. Então, nosso Deus, ele é tremendo, ele promete limpar os nossos corações teimosos e torná-los novos. E sabemos que ele vai cumprir as suas promessas, porque o nosso Deus é Deus que cumpre promessa. Ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender do que disse. Ele deu Jesus a palavra viva, e ele derramou o Espírito por nós para que possamos andar com ele em intimidade. Basta você buscar a intimidade de Deus, para que ele venha te capacitar para o chamado a qual ele tem na sua vida. Assim como ele fez com Ezequiel. Ele vai nos chamar, como ele fez com Ezequiel, para uma missão, né? Era uma missão sem esperança, e através de sua vida ele foi o vigia do seu povo. Ele foi exilado e recebeu um coração para Deus, para ser a voz de Deus para o seu povo. E assim que Deus nos chama para sermos a voz dele perante o povo, e não importa a situação, Deus deu a Ezequiel as ferramentas, sabedoria, apoio e força, e assim Deus fará com você, porque em Efésios 6 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir contra as astutas ciladas do maligno. Ele já nos deu as ferramentas, só basta que nós venhamos nos revestir, buscando no seu espírito as ferramentas, a palavra, o capacete, o escudo, e repetidamente ao longo das escrituras testemunhamos Deus chamando pessoas para situações difíceis. Nós vemos na palavra dele que ele dá as ferramentas a cada um de nós. Ele chamou Agar, ele chamou Jacó, ele chamou José, ele chamou Ezequiel, chamou Daniel, Maria, Paulo e até mesmo o seu próprio filho Jesus. Né? Deus, ele tem esse cuidado de escolher, e ele nos escolheu, nos chamando e nos dando o direito de aceitar ou não. Quando nós aceitamos, ele nos comissiona e nos envia ao mundo para levar a palavra da verdade. Seja qual for a situação, devemos permanecer dedicados à palavra de Deus. Essa devoção é a base de nossa fé, independentemente da batalha, porque nós enfrentamos batalhas, circunstâncias ou posição. Tem muita gente que se acha o grandão porque tem posição, mas muitas das vezes Deus chama o quê? Na Bíblia nós vemos de Gênesis e Apocalipse que Deus chamou os pequenos, desprezados, rejeitados, aqueles que ninguém dava crédito, os humilhados, os perseguidos. E é tão fácil ser influenciado pela cultura e descartar a Bíblia como um livro de 2000 anos. No entanto, nossa devoção à palavra de Deus marca a nossa vida. E como Ezequiel, torna-se um testemunho da verdade atemporal de Deus e da fidelidade de Deus. Por isso devemos ser fiel à palavra de Deus, porque a palavra, ela é a verdade. E quem foi chamado, comissionado para levar a palavra, tem que ser fiel ao que está escrito, não só pregar, mas viver a palavra de Deus. E vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Um abraço da missionária Kátia, que vocês possam entender mais sobre a palavra de Deus. Estaremos aqui dando continuidade a esse estudo sobre a visão de Ezequiel. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um abraço da missionária Kátia. Deus abençoe a todos.